saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para gravar o 10º vídeo sobre a série de inteligência emocional e sentimental. Quando eu falo de inteligência emocional, sentimental e emocional, eu quero colocar como pré-tema um culto racional. Quando eu falo de um culto racional, estamos falando de uma vida consciente. Para isso, eu vou usar como pré-tema o capítulo 16 do livro de Juízes. No capítulo 16 do livro de Juízes, você vai ler do versículo 16 ao 21 aí na sua casa. Você vai ver que foi a última investida de Dalila contra Sansão, e que no versículo 17 do capítulo 16 de Juízes, ele abre o coração para ela, falando assim: eu sou narizeu de Deus, separado desde o ventre da minha mãe, nunca foi passado navalha na minha cabeça, e se for passado, eu perco as forças. Mas antes de chegar a abrir o coração para ela, no versículo 7, a primeira vez ela já tentou, porque os filisteus viu que Sansão sempre era apegado à prostituição com Dalila, então falou para ela que pagaria para ela descobrir a força deles para que eles pudessem eliminá-lo, simplificando o texto. E aí, no versículo 7 do capítulo 16 de Juízes, a primeira vez ela fala: se você me amarrar com vimes firmes, vimes verdes, não amadurecidas, então a minha força se vai. No versículo 12, a segunda vez, ela chega: Sansão, você me enganou, não confia em mim. Mais ou menos essa ideia, estou contextuando. Aí ele fala: me amarra com cordas novas que eu perco a minha força. Pois é quebrado de novo. A hora que os filisteus vêm, ele avança. A terceira vez que ela tenta, ele fala: faz 7 tranças no meu cabelo. Lá pelo capítulo 16, lá pelo versículo 13, 14 em diante. Aí ela faz as 7 tranças, aí ela vai lá anunciar aos filisteus. Aí os filisteus vêm, ele arrebenta, até que ela vê no versículo 17 que ele abriu todo o coração. Leia lá: e quando abriu todo o coração, então ela entregou os filisteus, e os filisteus arrancaram os olhos dele e colocaram ele no cárcere, rodando o moinho com a sua pouca força que lhe restou, porque a força maior vinha do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus tinha saído dele. O que tem a ver isso com inteligência sentimental e emocional? O que tem a ver isso com culto racional? Com essa situação do capítulo 16 de Juízes, versículos 7, 12, 13, 17, leia todo o capítulo. Eu quero dizer para você que Sansão, ele ia repetindo os mesmos erros. Quando Dalila vinha e falava: você está sendo insincero comigo por causa do prazer sexual, ou a carência porque ele tinha perdido um relacionamento, então ele se entregava para ela, mentindo primeiro, até que ele abriu todo o coração e pegou a confiança. E ele já tinha visto que ela os entregava aos filisteus. O que é que isso quer dizer? Quando nós estamos repetindo os mesmos erros, Satanás está minando o nosso culto racional, o nosso potencial racional de pensar, de agir e de sobreviver. E isso é o que acontece com muitas pessoas. O que ocorre com certas pessoas que suas experiências tristes, definhatórias, repetem inúmeras vezes na sua vida e impede-o de ser feliz, impede que chegue a ele a felicidade? A primeira coisa, nós temos que entender que há pessoas que ela tenta evitar a frustração, a dor, o sofrimento. E por que essa dor e esse sofrimento têm chegado? Primeiro, as crenças moldam o interior do homem. E geralmente quando nós temos uma crença, nós colocamos elas como verdades absolutas. Então imagine uma pessoa crendo de maneira inconsciente no erro, achando que está certo, mas está errado. O que é que vai acontecer? Inúmeras vezes vai se repetir na vida desse ou dessa a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma frustração, o mesmo, vamos dizer assim, as decepções. Uma crença errada, ela faz uma pessoa viver uma vida de erro. Ela faz uma pessoa viver a vida crendo que Deus permitiu, que Deus deixou, que Deus está olhando para o coração, entre outras circunstâncias, que tem que tentar, que tem que fazer, que depende do homem. Eu sei que todo homem tem sua parte a fazer, mas a maior parte
para o homem conseguir fazer, ele tem que estar debaixo da obediência e dos propósitos de Deus, porque senão ele vai conseguir como ímpio, como soberbo, como pessoa sem misericórdia e incorrerá no juízo final. Bom, será que a sua crença hoje, ela realmente está sendo útil para a sua vida, para você alcançar a felicidade do Espírito, mesmo nesse mundo de confronto, sabendo separar a fé, a fidelidade, a integridade dos problemas e fazendo uma boa batalha, que não é contra carne nem sangue, mas sabendo se curar nos relacionamentos e estar em pé diante das circunstâncias? Outra situação que vem, será que a sua crença hoje, será que o teu compromisso de fé hoje tem te dado material suficiente para você fazer uma batalha espiritual, não apenas legal, mas legítima, para que também não te contamine para a vida eterna? Outra situação, você tem que entender, será que você está flexível a voltar a reaprender algumas coisas e entender que algumas situações não foram corretas, porque pode fazer parte de um ensino que te deram errado, então a sua crença está errada e a sua ação de fé está errada? Ou será que não está na hora de você dar o braço a torcer e mudar algumas posições para ser melhor guerreiro e uma pessoa mais feliz? Então, eu quero te dizer que há uma expectativa, mas para isso tem que se fazer o culto racional. Você não pode continuar, nem eu, repetindo os mesmos erros como Sansão, e cada um de nós conhecemos as áreas pessoais de nossa vida. Para isso também eu quero falar para você sobre frustração com pessoas, sabe, a respeito de relação em todas as esferas. O que acontece? Sabe aquela pessoa que sempre te magoa, que sempre te fere, vem pedir desculpa e está sempre repetindo o mesmo erro? Você precisa aprender a perdoá-las sem aceitar suas desculpas. O quê? Você perdoa a pessoa fingida, mas ciente que ela é fingida, não esperando dela algo, porque você vai continuar amando, fazendo a sua parte, mas com discernimento, sabendo que a qualquer hora pode vir uma situação para te ferir novamente. Essa é uma verdade, porque perdoar é um mandamento, mas nós não podemos ficar confiando a nossa vida, a nossa existência, a nossa estrutura, as nossas posses a pessoas que são de falsas promessas, a pessoas que viveu nos manipulando, a pessoas que viveu nos enganando e trazendo as suas desculpas. Nós não vivemos de pretextos humanos, nós vivemos a existência em que Deus colocou para que nós sejamos felizes. E eu quero te dizer mais uma coisa: você não pode, nem eu, mais viver aceitando falsas desculpas, porque aceitar falsas desculpas é pior do que não aceitar nenhuma desculpa. É melhor que as pessoas não nos peçam perdão nem desculpa do que conviver com essas pessoas da falsa desculpa. Pessoas sem senso, pessoas mortas, mórbil, pessoas doentes, pessoas que não têm vontade de mudar e nem se esforçam para isso. Então nós temos que entender que Sansão poderia ter enxergado com os olhos da razão, porque ele viu mais de uma vez Dalila repetir contra ele a mesma estratégia de entregá-lo à morte. E mais de tanto repetir os erros, ele não observou que uma hora ele abriu o coração para ela. Ei, calava, subcanta, lavacaia. E aí seu segredo fora descoberto, fora aprisionado, olhos arrancados, irmão, e não teve anestesia, que a fazer, colocado num cárcere zombado. Eu sei que no fim Deus agiu por ele, mas não era a vontade perfeita de Deus para Sansão. Então eu quero dizer para você que você não pode continuar enxergando em falsas desculpas de pessoas infiéis. Você não pode continuar abrindo com esse coração tão puro, sincero até em algumas situações para com pessoas que está matando isso em você, porque você pode ver que muitas pessoas que foi cometendo esses erros da não racionalidade, do irracional, perdeu-se tanto, foi tão ferida que criou-se um mecanismo de autodefesa.
hoje é abrupta, hoje não ama. Imagine a mulher que muito foi usada sexualmente e hoje olha para um homem com o pé atrás. Ainda que encontre um homem que o ame, que saiu da prostituição, ela não consegue mais ter a força do amor. Acha que todos são iguais, a mesma coisa é um homem. Então está na hora de você fazer um culto racional, exercer a inteligência sentimental e emocional através daquilo que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus fala que é para você, viva. O que não é para você, seja repreendido em nome de Jesus.